Reforma tributária. Com certeza você já ouviu falar desse tema, de diversas abordagens. É o Brasil e os seus eternos problemas e discussões no que diz respeito aos tributos. E a gente vai discutir essa reforma tributária, a proposta também da FEComércio Minas para esta reforma. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do canal Viver Brasil, Marcelo Moraes, que é consultor jurídico da FEComércio Minas. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui com a gente, para a gente discutir um tema que está muito presente no nosso cotidiano, mas que é complexo demais, né? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, realmente. E é um tema muito complexo e que impacta a vida de todo mundo, né? Então temos que discuti-lo sempre. Pois é, tributo está em tudo que a gente respirou no Brasil, a gente está pagando, aliás, não dá muita ideia, não, que daqui a pouco vão tributar também da gente respirar, né? Que a situação não tá das melhores. O Brasil, para a gente começar, antes mesmo de falar da questão da proposta da FEComércio, os problemas tributários no Brasil, eles surgem por quê? Por que a gente tem essa dificuldade da tributação eterna? Muito provavelmente eu e você, que a gente cresceu ouvindo falar sobre isso, viramos adultos, temos família e temos ainda a reforma tributária tendo um problema a ser discutido, né? A reforma tributária, ela tem um grande problema. Por quê? Ela envolve diversos atores, né? Quando a gente fala em reformar o sistema tributário, nós vamos impactar a vida de municípios, estados, da União e de toda a população. Então, quando a gente fala em reforma tributária, todos os interesses ali envolvidos devem ser observados e isso acaba dificultando um pouco a nossa vida no que diz respeito à nossa legislação, que infelizmente hoje é o maior problema, que ela é muito complexa. Porque cada município tem uma lei específica de ISS, de IPTU, cada estado tem uma lei específica de ICMS. Então a gente, nesse desenrolar dos anos desde a Constituição, da forma com que foi repartido, né, os tributos entre os entes federados, acabou se virando ali, né, uma bola de neve. Nós temos um grande exemplo do ICMS, uma fala do nosso secretário adjunto da Fazenda aqui de Minas, né? O ICMS é um imposto que infelizmente não deu certo, né? É um imposto que hoje a legislação ela não atende mais o que a sociedade precisa. Mas como resolver esse problema e qual que seriam as soluções? Aí que são os desafios. E também você colocou aí, né, por exemplo, esses impostos que ultrapassam barreiras regionais, são complexos demais, né? Por exemplo, você mora numa cidade como Belo Horizonte e Contagem, a forma de cálculo do IPTU modifica, por exemplo. Você tem a dificuldade, como bem citado, o ICMS, que vira inclusive uma guerra entre governo estadual e governo federal na hora de determinados produtos, como a gasolina, por exemplo, né? Tem essa briga toda. Não, eu retiro o ICMS, eu coloco o ICMS. Ou seja, o caminho é a gente tentar encontrar uma organização para esses tributos todos, né? O grande desafio é esse, verificar a partir da nossa realidade qual o sistema que poderia solucionar o problema da nossa sociedade. Né? Porque muito se fala em tentar buscar, né, exemplos de outros países, outros estados, né? Só que ali a gente tem situações distintas, né? Uma outra sociedade, uma outra cultura. Então, como conseguir pegar os melhores exemplos, as melhores técnicas e conseguir trazer para a nossa realidade. Acho que esse é o grande desafio. A gente tem um dado aqui que é interessante, você que está nos acompanhando agora em casa, o Brasil é o número 124 num ranking global de competitividade, e isso é exatamente devido aos tributos, né? Porque você tem uma dificuldade de entender esses tributos. Se o consumidor está tendo dificuldade ao quitar, alguma coisa não está ficando certinha na hora do Estado receber esse dinheiro, né? Exatamente. Hoje, igual você bem colocou, a questão do conflito de competência, né? Tem casos em que o município de Belo Horizonte entende que ele é o competente daquele tributo do ISS, mas tem outro município que, por entender, diante ali daquela operação, que pode ser ele, Contagem, que seria ali o competente para cobrar. Tem outros casos, né, que são mais sérios, onde, por exemplo, o Estado entende que aquele fato gerador, que a gente fala, né, aquela operação que aconteceu, é uma operação que é fato gerador do ICMS, mas tem município que não, acho que aquele fato gerador é ISS. Um exemplo é manipulação de medicamentos.
né? Sempre discutiu-se, né, como que seria ali a questão. Então, você vê que a lógica, a norma, da forma com que ela está posta, infelizmente, ela traz mais problemas hoje do que soluções. Inclusive, assim, até as entidades de classe do comércio e tudo mais chegaram, isso está acontecendo pouco, pelo menos em Belo Horizonte. Você que está nos acompanhando agora no Triângulo Mineiro, está aí no Vale do Aço, na região leste de Minas, Governador Valadares, você pode ter uma diferença do que eu vou te contar, que eu vou contar aqui para o Marcelo agora. Mas a nota, né, que vem com o imposto, chegou-se a fazer muito isso. Em Belo Horizonte eu tenho visto pouco isso, quanto que é do imposto e tudo mais. Esse chamamento, vamos dizer assim, para que a população perceba o quanto de imposto que ela paga e pelo imposto que é no produto, porque há países em que não se paga essa taxa, essa tributação tão alta em cima de produtos. E o que a gente tem para aprender com outros países? O que a gente pode aprender, por exemplo, com a Finlândia, que tem um sistema lá de tributos um pouco menos complexo do que o nosso, né? Eu acho que a ideia seria justamente essa, tentar diminuir a quantidade de normas, tentar unificar essas normas e colocar de uma forma mais simples, né? Porque hoje, quando a gente fala, por exemplo, do ICMS, uma coisa que as pessoas que não lidam, né, no direito tributário, contabilidade e tal, não sabem, é que o tributo, por exemplo, ele é calculado por dentro. Ou seja, você tem lá uma alíquota de 18, que é a alíquota efetiva, só que quando você vai calcular por dentro, é 18 mais ela, porque você calcula o tributo dentro do tributo. Uhum. Ou seja, as complexidades que vêm, creio eu que elas deveriam ser melhor tratadas, e isso nós vemos, né, em outros países que realmente, né, essa situação de um tributo por dentro é uma situação que, infelizmente, não, creio eu pelo menos, né, que não é muito, vamos falar assim, muito bom para a própria economia, colocando em termos mais leigos. Agora, em termos mais leigos também, muitas vezes quando se discute a reforma tributária, eu lembro muito, em 2013, quando das manifestações, onde várias bandeiras eram levantadas nos protestos, eu lembro de abordar como repórter uma pessoa que estava segurando um cartaz, reforma tributária já. E a gente fez uma pauta na época, no veículo que eu trabalhava, de perguntar às pessoas o que elas estavam manifestando, porque já que virou 2013 foi uma manifestação que começou lá pelos 20 centavos, mas todo mundo ia com uma pauta para a rua. E eu me lembro da pessoa respondendo assim, eu acho que os tributos têm que ser direcionados para onde eles são pagos. E ela citou o exemplo, por exemplo, do IPVA, que o IPVA, eu ando e as ruas estão cheias de buracos e tudo mais. É difícil fazer essa construção do que é pago de um imposto para determinado feito. O IPVA já foi explicado várias vezes, ele é mais um imposto que é direcionado, parte para o município, mas é muito voltado para a saúde, para a educação, e aí tem aquelas medidas... Ele vai para o caixa único, ele não tem direcionamento. Não tem direcionamento. Talvez seja isso também uma forma de mudar o tributo, ou isso já é um complicador maior que não dá para direcionar tanto? Porque, realmente, quando você coloca num caixa único, é complexo. Por exemplo, a justiça sofre muito com isso, né? Se um caso é de razão geral e tem um tributo lá que é pago, uma multa que é paga de R$1 milhão por determinada coisa, ela não vai para a pessoa que foi a lesada, ela vai para um cofre único para o Estado, quando essa pessoa deve ao Estado. É mais ou menos o que acontece com o nosso imposto, né? Então, essa questão da destinação ela é sempre muito discutida, né? Esse exemplo do IPVA é o mais claro, né? Eu pago IPVA, mas as ruas estão esburacadas. Essa questão ela até ultrapassa um pouco o tributo, ela vai para uma questão financeira, que é após a arrecadação, o que eu vou fazer com aquele valor, né? Creio eu que isso poderia ser estudado de forma conjunta, eu acho que não teria problema nenhum. Mas a complexidade do tributo mesmo, aí até pegando um exemplo da nota fiscal, hoje nós temos uma imensa dificuldade para calcular o imposto efetivo daquela mercadoria. Por quê? Vamos falar que uma empresa do Simples Nacional, ela adquiriu uma mercadoria que veio de um outro estado, ela tem que calcular o diferencial de alíquota que veio, ela tem que saber a alíquota efetiva que ela vai recolher de acordo com o anexo que está lá na Lei Complementar 123. A partir daí tem que saber todos os tributos e ir lá e colocar. Ou seja, uma obrigação muito difícil
para a grande maioria das empresas que não tem sequer ali alguém que tem um tato maior dentro da empresa. Né? Aí até fazendo as honras, elas dependem muito, e nós agradecemos muito, né, o trabalho dos contadores que acabam, né, sendo... Né, regularizando e ajudando a coisa a ficar mais calma. Né? Quem ajuda mais de 90% das empresas que optam pelo Simples Nacional. Né? Isso é um exemplo. Né? O pagamento de tributo também é uma questão muito questionada pelas pessoas. É na hora do... Ainda está rolando, né, porque foi prorrogado, a declaração do imposto de renda, né? O governo prorrogou para a alegria dos atrasados, está prorrogado. E aí tem determinado tributo que você se torna isento de alguma questão, tem determinado tributo que não entra. Por exemplo, tem muita gente que gastos médicos, discute os gastos médicos. Você consegue declarar o gasto médico e ter uma restituição, dependendo do atendimento que você fez ou do montante. Mas, por exemplo, o uso com remédios ainda não existe. Então, isso também é uma forma de tributação a ser discutida numa reforma. Né? Com certeza. A questão do imposto de renda, né, tem muitas pessoas acham que, por exemplo, elas não pagam tributo. Por quê? Elas estão isentas. Só que mal sabem elas que, na verdade, eles são os maiores pagadores de impostos. Por quê? A grande parte da tributação está no consumo. Então, quando ele vai lá, compra qualquer mercadoria, automaticamente ele está pagando o tributo. Só que, pelo fato de ser isento do imposto de renda, ela tem a falsa sensação de que não paga tributo. Então, além desta questão de várias exceções, nesse caso, né, do que pode ser deduzido, o que não pode, escola, educação, saúde e tal, ainda nós temos essas outras questões. E sim, é um tema que merece muita atenção. Marcelo, eu fiz aqui um inicial para a gente ter uma introdução aqui nesse tema. A gente vai chamar um intervalo e, na volta, eu separei aqui os 9 tópicos, as 9 sugestões da reforma da CNC e da FEComércio para o projeto de lei 3.887/2020, que aumenta a carga tributária para o setor de serviços e tudo mais. A gente vai entender tudo isso no segundo bloco. E você... está acompanhando o programa agora, está na net ou mesmo pelo YouTube, liga para aquele seu amigo que gosta de discutir isso no dia a dia aí. O tema reforma tributária é um daqueles que no bar vai acompanhando ali as discussões, o tema é quente e a gente volta já já com esses tópicos para discutir o que o governo pretende e o que a FEComércio está propondo também de mudanças. Vamos acompanhar.